Pode louvar. Em meio às tentações, é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje que esse deserto vai chegar. O Senhor está cuidando de mim, de ti, da nossa casa, dos nossos filhos. Aleluia. Aleluia. Quero chamar o pastor Vinícius, amém? Vamos aplaudir, irmãos, assim, ó, bem feliz, dando glória a Deus, irmãos. Abre a tua boca. Aleluia. Neste momento, queridos, quem vai fazer o projeto Alfa, amém? Pode ir com a pastora Vanessa, amém, queridos? Quem está no Alfa, acompanha a pastora Vanessa. Isso. E os demais, querido, permaneçam aqui em nome de Jesus, amém? Amém, irmãos, boa noite. Paz seja convosco. Amém. Eu quero começar orando. Quero agradecer a Deus, porque eu tenho a certeza, eu tenho a convicção que a misericórdia do Senhor é a causa de a gente não ser consumido, e esse é o verdadeiro motivo da gente estar aqui. Eu creio que hoje, mais uma vez, o Senhor Ele quer falar conosco, Ele tem algo para nos entregar mais uma noite, mas eu quero começar orando. Feche teus olhos, vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque diante desse dia, Pai, mesmo nós não vendo, mesmo nós não percebendo, eu creio que a Tua mão esteve sobre as nossas vidas. Em meio ao nosso trabalho, em meio à nossa família, Senhor, em meio ao trânsito, Senhor, o Senhor esteve presente, Pai, nos conduzindo, nos dando livramentos. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero agradecer também a oportunidade, Senhor, de estar aqui mais uma vez, Pai, neste lugar, Pai, que não é a não ser a Tua casa, Senhor, um local onde a gente se reúne, Pai, para receber de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eu possa ser um canal de bênção para os meus irmãos, Senhor. Que o Senhor venha me abençoando, Pai, que o Senhor venha me trazendo, Pai, as palavras que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Tira todo medo, Senhor, toda ansiedade, Senhor. Porque, como a pastora falou, uns confiam em carro, outros em cavalos. Mas nós confiamos em Ti, Senhor. E o Senhor tem algo para nós nessa noite, Senhor. Porque o Senhor tinha falado comigo nessa noite, Pai. E eu quero repartir, Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Com muito temor, com muito cuidado, com muito zelo, Senhor. Porque eu amo a Tua palavra, Senhor. E eu quero repartir com meus irmãos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque eu creio, Pai, que nós não vamos sair daqui do mesmo modo que nós entramos. Porque eu creio, onde a Tua presença está, algo tem que acontecer, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Amém, irmãos? Pode sentar. E eu sempre falo, né? Eu não creio em coincidências. Eu não creio em coincidências. Essa noite foi uma noite que eu custei a dormir. Eu levantei muitas vezes e sempre vinha uma mensagem no meu coração. E eu fui trabalhar e eu dividi essa mensagem com um amigo meu de trabalho. E eu falei com essas palavras, pastora: se a pastora me conceder a oportunidade de ministrar, eu vou repartir essa palavra. Mas isso eu falei, era 8 horas da manhã. A pastora falou comigo à tarde. E eu disse para o meu irmão, até para o Wagner: Wagner, a pastora me concedeu a oportunidade. Eu vou dividir essa palavra, porque eu creio que o Senhor, Ele usa vários meios, usa várias formas, né? Mas sempre com um propósito.
né? E eu creio, né? Eu compartilhei com a minha esposa antes de vir para cá, que essa palavra veio para mim. Veio para mim, né? A gente precisa entender isso. E o tema da mensagem é 3 pontos para obter a vitória. Esse foi o tema que o Senhor colocou no meu coração. Hoje é o culto da vitória. Todos vêm aqui querendo alguma vitória em alguma área da sua vida. Eu não sou diferente. Eu também venho crendo que o Senhor vai ter vitória sobre alguma área da minha vida que está precisando de vitória, porque eu sou carente de vitórias, eu sou carente do Senhor. E eu quero dividir com vocês Salmos 40. Amém, irmãos? Amém? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Essa palavra, o Senhor tem falado comigo, tem ministrado no meu coração, né? O Senhor tem me trazido à reflexão algumas coisas, né? E aqui, quando eu li esse texto, o salmista Davi, ele já está dando uma receita de vitória. Ele já entregou a receita pronta. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, né? E mudou a situação que o salmista estava vivendo, né? E muitas vezes a gente lê os textos, né? A gente se dispõe a ler a palavra, né? E eu creio muito que Hebreus fala, Hebreus 4, 12, se eu não me engano, fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Quando eu leio isso, que a palavra é viva e eficaz, a palavra, quando eu leio ela, quando eu medito nela, ela é obrigada a trazer vida em mim. A palavra, ela traz vida na gente. A palavra do Senhor, quando eu disponho diante desse texto, com o Davi, o salmista Davi está falando que ele esperou com paciência no Senhor, né? É uma receita pronta, né? E Deus falou comigo muito sobre 3 pontos que a gente precisa entender para que este salmo também se faça vivo na nossa vida, né? E eu separei ele em 3 pontos, porque agora a receita está pronta, só que eu preciso entender os ingredientes. A receita Davi deu: espera com paciência no Senhor. Mas diante dessa receita, eu preciso entender os ingredientes que formam essa receita. E o Senhor falou muito comigo sobre isso, sobre o primeiro ponto que eu quero repartir com meus irmãos, com vocês, é sobre esperar. Quando o salmista Davi fala, esperei no Senhor, ele está dizendo que ele esperou. E não tem como a gente ler esse verso, falar essa palavra sem ligar a palavra esperar a tempo. E não tem também como a gente falar de tempo sem entender como Deus lida com o tempo. Muitas vezes a gente associa, não, esperar, tá, vou esperar. Mas é importante eu entender que eu estou falando de um tempo que o tempo que pertence a Deus, não a mim, né? Nós lidamos de uma forma totalmente diferente de tempo. Ainda mais hoje no mundo, na geração que a gente vive, tempo é algo estalar de dedos. Então, eu me deparei com isso e o Senhor falou muito comigo sobre isso, né? Que tem um tempo, e esse tempo, Vini, está determinado. Então tem o tempo para mim viver todas as coisas. Eclesiastes fala isso, tudo tem um tempo determinado, né? Para todo o propósito, né? Debaixo do céu. Então eu preciso, diante dessa receita do salmista Davi, entender que o esperar está ligado com tempo. Mas não é só isso, meus irmãos. Quando eu comecei a meditar sobre tempo, eu entendi que o tempo, ele é me proposto por um motivo, por um processo.
Deus lida com processos. O nosso Deus, Ele lida com tempo, para quê? Para nos transformar. Ele nos propõe um tempo para que a gente precisa entender que nossa vida precisa sofrer um processo. E a gente, diante dessas coisas, diante desses tempos que nós estamos vivendo, muitas vezes a gente não entende que esse tempo que eu estou vivendo é um processo de Deus na minha vida. E quando eu comecei a ler sobre isso, eu comecei a entender isso. Que esperar no Senhor é entender que Deus determinou um tempo de processo para a minha vida. E eu preciso olhar para a minha vida como uma oportunidade que o Senhor está me propondo de um processo que é necessário eu passar. E a gente precisa entender que o processo, ele vem nos trazendo uma outra coisa junto que a gente cantou há pouco tempo. Uma coisa chamada prova. E os processos que a gente vive, muitas vezes, nós somos reprovados ou aprovados por Deus. A palavra de Deus em 2 Timóteo 2:15 fala, na parte A do versículo, que a gente procura apresentar a Deus aprovado. Eu preciso entender essas coisas, que o que eu estou vivendo hoje, quais os processos que eu estou vivendo hoje, eu preciso apresentar-me a Deus aprovado. Quando Davi falou que ele esperou no Senhor, ele entendeu que tem um tempo, e esse tempo vai me propor um processo, e esse processo eu vou ser aprovado ou não pelo Senhor. Eu preciso entender que Deus, Ele trabalha com processos, irmãos. O nosso Deus, Ele não é um Deus como a gente é muitas vezes com os nossos filhos, que Ele faz um beicinho e ganha. Pode espernear, pode chorar, mas o processo de Deus é necessário para nossas vidas. O processo de Deus é algo que vai nos amadurecer em Cristo. O processo de Deus é algo que vai nos trazer um crescimento no Senhor. Sabe, irmãos? E quando eu estava meditando sobre isso, sobre prova, né? E eu me lembrei de uma sala de aula. E eu me lembrei como é que o professor aplica uma prova. Ele aplica uma prova, ele entrega a prova para os alunos e fica em silêncio. E eu entendi que na prova, nas provas que o Senhor me coloca, Ele também vai ficar em silêncio. Por quê? Porque para mim ser aprovado numa escola, eu tenho que passar pela prova. Se eu estou cursando o 7º ano, para mim ir para o 8º ano, eu preciso passar nas provas. E com Deus não é diferente. Só que eu percebi outra coisa. Nas provas escolares, eles fornecem um conteúdo para nós estudar. E a gente vai para casa, estuda e vem fazer a prova. Com Deus é diferente. Ele dá a prova e depois você tem que aprender. Por quê? Porque é um processo, né? E quando essa palavra veio no meu coração, logo eu me lembrei de José. Até vou repartir algo com vocês que o pastor Wagner repartiu lá onde eu trabalho, numa ministração dele. Me chamou muita atenção. José tinha um propósito. Hoje nós sabemos que o propósito de José era ser governador. Governar. Só que para ele governar, ele tinha que passar um processo. E ele passou o processo de ser vendido, de ser escravo. E o que o meu irmão Wagner mencionou lá foi algo que mexeu comigo. Como ele ia ser governador, ele precisava aprender a governar, a passar o processo de Deus. Então ele foi para a casa de Potifar, aprendeu a governar com muito, porque Potifar tinha muitas riquezas. Mas ele também foi preso, e ele foi parar numa prisão, e lá ele aprendeu a governar com escassez, porque Deus tinha um propósito dele de governar 7 anos na fartura e 7 anos na escassez. E olhando para a vida de José, era isso que ele precisava passar. E muitas vezes a gente está vivendo alguns processos na nossa vida e nós não entendemos. Nós temos dificuldade. A gente fala que está esperando no Senhor, da boca para fora, porque as provas vêm todo dia na nossa casa e muitas vezes somos reprovados. Falta de confiança em Deus. Confia mais no que os vizinhos estão falando do que Deus está dizendo sobre ti.
As provas, elas querem nos promover, elas querem nos trazer algo, uma intimidade maior com Deus. E diante desse texto, Deus falou muito comigo sobre isso. Tem um tempo, Vini, para todas as coisas. E tu vai ter que passar pelo processo. E eu creio, irmãos, e eu não tenho vergonha nenhuma de repartir com vocês. Tem muitas coisas que eu não vivo em Deus porque eu ainda não estou maduro. Deus está me propondo processos. Só que eu preciso entender que a vitória está logo ali. Só que eu preciso passar o processo. Deus não vai me dar nada de mão beijada. Deus não vai me olhar para mim, não, Ele está ali chorando, vou entregar. Não. O salmista está nos ensinando, espera. Vai ter um tempo, vai ter um processo, vai ter uma prova, mas tu vai sair do outro lado aprovado. Eu preciso olhar para esse texto e olhar para a minha vida, seja qual área a gente esteja vivenciando hoje. Qualquer área, irmãos. Talvez tu vai dizer, minha família eu estou top, meu trabalho mais ou menos, minha área financeira está ruim. Tem um tempo de escassez, para te aprender a governar com escassez, para quando Deus te colocar no muito, tu aprender a governar. Eu preciso entender que tem um tempo, e o primeiro ponto que Deus falou comigo é isso. O esperar, Vini, não é ficar parado, é que vai cair um tempo sobre a tua vida, e vai ter um processo, porque eu sou Deus na tua vida, eu sou Deus na vida de vocês, Deus é Deus na vida de vocês. Aprenda que tem um tempo para todas as coisas. Tem o tempo de plantar e vai ter o tempo de colher. Mas entre plantar e colher tem um processo. E esse processo é importante, irmãos. Esse processo é importante. O segundo ponto que o Senhor falou comigo foi com paciência. O primeiro ponto Ele falou que existe um tempo. Agora Ele falou comigo que existe um modo. E quando eu falo de paciência, indica o modo que eu tenho que passar pelo processo. Mas olha só que coisa interessante, porque a palavra de Deus ela é completa em todos os aspectos. Ele remete a um processo, mas ele indica que tem um modo de passar pelo processo. E quando a gente fala de paciência, irmãos, me perdoem se vocês falaram isso já, eu também já falei. Ah não, eu sou paciente. E eu tenho bem claro comigo a convicção que paciência não é coisa humana. Paciência é um fruto do Espírito Santo. Gálatas 5 fala sobre isso. A paciência não é coisa humana. Não. A paciência, ela está ligada a um fruto do Espírito Santo. E eu entendi que o processo que Deus nos propõe, que Ele propõe para mim, que Ele propõe para você, é nos tornar mais parecido com Ele. Eu entendo que tem um modo de passar pela prova, tem um modo de esperar, tem um modo de eu lidar com o tempo. E qual é este? Me tornar mais parecido com Cristo. Irmãos, quantas vezes nós diante de algumas situações, a nossa fé é abalada? Quantas vezes o nosso nível de confiança, diante de algo que não está dando certo da nossa vida, nós achamos que não vai ter saída? Quantas e quantas vezes, diante de um monte de situações, nós recorremos a tantas coisas, mas nós cantamos aqui agora que nós confiamos no Senhor. E quando a prova é proposta para nós, e o salmista diz, agora existe um modo, Vini, agora tu tem que se comportar desta forma durante o processo. O processo, ele quer fazer comigo que eu preciso adquirir características de Cristo na minha vida. O processo, ele quer me formatar imagem e semelhança daquele que me criou. O processo quer causar em mim o que eu li em Hebreus, que a palavra seja viva e eficaz na minha vida. Eu preciso olhar para esse texto, porque foi uma coisa que foi ministrada no meu coração há muito tempo atrás. Sabe por que Deus nos dá esses processos? Porque Ele quer aumentar o nosso nível de confiança nele. Ele dá esses processos porque Ele quer trazer um nível de intimidade maior com Ele. Ele dá esses processos, sabe por quê? Porque Ele nos ama tanto e Ele quer nos promover. Agora não chamo vocês de servo, agora eu chamo vocês de filhos, porque o filho sabe o que o pai faz. Ele quer trazer nós para um nível muito melhor.
uma promoção nas nossas vidas. Irmãos, 1 Samuel 13, isso. Samuel tinha falado para Saul para ele esperar 7 dias. Para Saul espera 7 dias. Saul estava esperando. Lembram de esperar no Senhor? Saul estava esperando. Só que Samuel não vinha. E o medo começou a tomar conta de Saul, porque os inimigos estavam se aproximando e o povo já estava se espalhando. Saul já não sabia mais o que fazer. E ele fez o sacrifício. E logo quando ele fez o sacrifício, Samuel apareceu. E ele foi saudar Samuel, né? E o grande que falou: paz do Senhor, Samuel. Samuel disse: o que tu está fazendo, rapaz? O que tu fizeste, Saul? O que tu fizeste, Saul? Saul naquele dia foi reprovado por Deus. Samuel disse: hoje Deus estabelecia o teu reino, mas como tu foi reprovado na prova, hoje o teu reino está falido. Diante de uma prova em que a gente precisa ser aprovado, o que nós temos feito? Nós temos confiado no Senhor? Nós temos desenvolvido aquilo que o Senhor nos garantiu que Ele vai nos dar? Ele fala que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Como que tu tem vivenciado as tuas angústias? Aonde? Com quem eu estou me tornando parecido nos dias das provas? Com quem eu tenho me tornado parecido no dia das minhas lutas? Aonde que eu tenho me refugiado? Aonde que eu tenho buscado as saídas para as minhas lutas? Eu creio fielmente que Deus quer trazer as características dele sobre a nossa vida no dia do processo. Eu creio fielmente disso, irmãos, porque o Deus que a gente serve é um Deus de amor. Ele não traz algo para a nossa vida que a gente não possa suportar. A gente lê sobre isso, irmãos. A gente já leu que Ele não dá o fardo maior que a gente possa carregar. Só que quando a gente está com um fardo, como nós temos respondido a tudo isso? Davi disse que precisa de paciência. Davi está dizendo assim, ó, precisa se tornar parecido com Ele. Tu precisa ter as características dele. Tu precisa desenvolver a tua parte espiritual. Tu precisa desenvolver o teu nível de intimidade com Deus. Tu precisa desenvolver o teu relacionamento com Deus. A gente ouve um monte de notícias ruins. Vivenciamos situações nada agradáveis durante o dia. Muitas vezes nós estamos passando por algumas dificuldades dentro da nossa casa. Quantos de nós já não pensou, acho que é melhor separar? Acho que é melhor eu desistir da minha família. Eu acho que Deus errou na família que Ele escolheu para mim. E o Senhor está dizendo, é nada disso. Eu quero te forjar. Eu quero te trazer para um nível de maturidade melhor. Eu tenho uma vitória para te entregar, mas desse formato que tu está, não dá para te entregar ainda. E eu falo isso, irmãos, porque Deus falou comigo sobre isso. Tu não está vivendo o melhor porque tu não está preparado ainda. Eu não estou falando de algo para vocês, eu estou falando de algo para mim. Que o Senhor disse para mim. Tu precisa amadurecer. Tu amadurecendo, tu vai desfrutar disso. Eu entendi que eu preciso me tornar mais parecido com Cristo. Eu entendi isso. Que esperar não é só deixar os dias passar. Deus tem um plano e o plano é dele. Não é do meu jeito, não vai ser na hora que eu quiser, vai ser na hora que Ele vai me entregar. Mas para Ele me entregar, eu tenho que estar pronto para receber. Eu preciso entender essas coisas, sabe, irmãos, diante das lutas, diante das nossas dificuldades. Como que a gente tem reagido a tudo isso? Diante das oportunidades, porque hoje eu vejo assim, Deus está me dando uma oportunidade de ser mais parecido com Jesus hoje. Eu tenho a oportunidade de me contaminar, tomar forma do mundo, ou responder da maneira que Ele me ensinou. Uns confiam em carros, outros em cavalo. Em quem tu está confiando, Vinícius? Uns vão dizer que não vai dar certo. Uns vão dizer que tu não nasceu para isso. E o que eu digo sobre a tua vida? Sabe, uma passagem que mexe muito comigo mesmo.
Pedro, quando ele nega Jesus. Um pouquinho antes, ele diz que ia até a morte com Jesus. Estou contigo, somos eu e tu, somos aqui, faixa, vamos embora. Morro, luto por ti. E aí Pedro foi lançado numa prova. Jesus foi preso, estava sendo encaminhado, Pedro de longe acompanhando. Abordaram Pedro. Tu não é um deles? Pedro disse o quê? Não, não sou. Essa prova, esse processo que Pedro passou, foi necessário para Pedro se tornar o que ele se tornou. Naquele dia ali, Pedro viu quem ele era em Cristo. Um frouxo, um medroso. Alguém que não amava Cristo no nível que Cristo esperava. Alguém que da boca para fora falava, eu e tu vamos até o final. Mas diante de uma prova, Pedro foi reprovado. Diante de uma situação de medo, de risco. E quantas vezes, diante de situações, nós temos negado a Cristo? Deus falou muito comigo sobre isso. Tem um tempo, Vini, mas também tem um modo. Durante esse processo, tu vai ter que adquirir as minhas características. Diante das tuas dificuldades, eu não quero te envergonhar. Eu quero te tornar mais parecido comigo. Diante dos processos que são necessários para a tua vida, busca se tornar parecido comigo. Bem, meus irmãos, Deus falou comigo sobre um tempo, sobre um modo, mas Ele também falou comigo sobre um local. A receita do bolo fecha com esse ingrediente. O terceiro ponto para mim obter a vitória na minha vida é eu saber que só existe um lugar de vitória. É eu saber que só existe um local capaz de me fornecer tudo aquilo que eu preciso durante o tempo de processo da minha vida. E Davi falou, eu esperei com paciência no Senhor. Esse texto falou muito comigo, né? Qual local nós devemos estar firmados durante o processo de formatação do nosso caráter em Cristo? A quem eu devo recorrer durante esse processo? Aonde que eu vou me alimentar durante esse processo? João 15 fala, estais em mim e eu em vós, como vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também a vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. O salmista Davi nos dá uma aula de como receber uma vitória. O salmista Davi estava vivendo um fundo de poço, uma situação terrível, uma situação de muitas dificuldades. E ele fala, eu esperei no Senhor, com paciência. E ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. E ele fala que ele tirou ele de um lugar e levou ele para outro lugar. Ele fala de um charco de lodo e pôs os meus pés firmes sobre uma rocha. Sabe, irmãos, é tudo que a gente mais quer diante das nossas dificuldades. Charco de lodo, irmão, tenta caminhar no lodo, tu não sai do lugar. E quantas vezes a nossa vida a gente está lutando e não sai do lugar. Estamos lutando de forma errada. Estamos vivendo de forma errada. Estamos estendendo a luta como algo, um castigo. E Deus está dizendo, não é nada disso. Eu quero te promover. Eu estou te dando uma oportunidade de tu crescer. Eu estou te dando uma oportunidade de tu viver em Cristo. Eu estou te dando uma oportunidade de tu ser mais parecido comigo. Olha para a tua dificuldade como um processo de Deus na tua vida. Olha para as lutas que virão, as provas, porque Deus precisa que tu te apresente aprovado perante Ele. Quantas lutas nós temos perdido para nós mesmos? Porque buscamos em nós a saída. Olhamos para uma situação diante do nosso conhecimento humano que é mínimo e não vemos saídas. E o Senhor está te propondo, busca em mim. Eu sou a fonte inesgotável de todas as coisas.
Quando ele fala lá em João 4 que quem beber dessa água nunca mais terá sede, ele está dizendo: tudo que vocês precisam está em mim. Por que buscar no vizinho, no noticiário, no jornal, nos teus pensamentos? Busca em mim, clama a mim. O salmista clamou e ele fala que Deus ouviu o clamor dele. Eu preciso entender que diante dessas batalhas que a gente enfrenta dia a dia, irmãos, talvez hoje aqui, se nós desse a oportunidade, cada um vai contar de uma batalha que viveu hoje, né? Muitas vezes a gente não percebe. Eu orei sobre isso. Deus nos deu um montão de livramento durante o dia, e Deus nos deu a oportunidade hoje de tirarmos algo de nós e colocar algo dele. Quando o Senhor fala que Ele não consegue derramar vinho novo em odre velho, é exatamente isso que Ele está dizendo para nós. Eu não posso derramar o que eu tenho em vocês, porque a estrutura de vocês é velha, não vai suportar o que eu tenho para derramar. Agora, se tu entenderes que tu está passando por um processo para se tornar uma nova criatura, aí sim eu consigo derramar sobre a tua vida. O Senhor falou comigo dessa forma, irmãos. Ele falou para mim que Ele é a fonte inesgotável de todas as coisas. Ele falou para mim: por que tu tens se perdido com tantos pensamentos, em vez de clamar a mim? Ele falou para mim que eu preciso me tornar mais parecido com Ele. Ele falou para mim que Ele está me dando oportunidades diariamente. Ele está nos dando oportunidades diariamente, irmãos, de hoje a gente sair daqui uma nova criatura. Ele está nos dando a oportunidade de a gente pegar a palavra dele e ela se tornar viva dentro da gente. E essa palavra, quando ela entra no nosso coração, ela começa a transbordar. Eu posso ter entrado aqui desanimado, achando que não tem saída, mas eu olho para o Salmo 40 e diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor e mudou a minha história. Eu preciso entender que o Senhor, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Se hoje tu está vivendo alguma situação que para ti está difícil, pode ter certeza que Deus tem uma vitória para te entregar logo ali. Mas Ele precisa que você vença essas dificuldades. Ele precisa que você largue essa mochila que tu está carregando, que te impede de avançar, e confie nele. Deus está pavimentando a nossa caminhada. Deus está pavimentando a nossa caminhada. Eu preciso ter a convicção que esse processo, ele é a meu favor. Esse processo que a gente está vivendo hoje, Deus está querendo me promover. Deus está querendo dizer assim para ti: hoje tu vai te tornar uma pessoa melhor. Em cima dessa situação que tu está vivendo, tu vai desfrutar do meu milagre. Em cima disso tudo que vocês estão passando, eu vou te entregar algo, porque eu vejo uma nova capacidade em ti. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, por favor. O nosso Senhor, Ele é um Deus que nunca falha. Os planos de Deus, eles nunca vão ser frustrados na nossa vida. Nunca. Mas eu preciso entender que diante do que eu estou vivendo, como que eu tenho me comportado, como Davi deixou o Salmo 40 para nós, de uma pessoa que precisava de uma mudança. Eu imagino que o clamor de Davi seja esse: eu estou no fundo do poço, eu estou na lama, e eu preciso sair daqui. Eu já tentei de tudo, e eu não estou conseguindo. Mas o meu clamor hoje, Deus, é esse: muda a minha história. Sabe, irmãos, eu quero ler uma outra passagem. E essa passagem eu quero dizer assim, eu quero dar uma boa notícia para vocês. Não da minha parte, da parte de Deus. Mas eu quero entregar para vocês isso. Um versículo. Irmãos, eu creio nisso, irmãos.
Se a gente conseguir viver um versículo por dia, nossa vida muda. Eu creio fielmente nisso. Isaías 40, 31 fala assim, ó: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías está dizendo: aqueles que esperam no Senhor. O que Davi falou, Isaías está confirmando agora. Davi falou: eu esperei no Senhor. Isaías está dizendo: se tu esperar no Senhor, as tuas forças serão renovadas. Tu vai voar alto como a águia. Tu vai voar sobre os teus sentimentos, sobre o teu desânimo, sobre aquilo que tem impedido de tu viver as coisas de Deus. Nós vamos lutar, correr, mas não vamos ficar exaustos. O Senhor tem uma palavra sempre de conforto para a nossa vida. O Senhor tem algo sempre para derramar sobre as nossas vidas diante das dificuldades que a gente está vivendo. Nós só precisamos pegar, como eu mencionei, Davi deixou uma receita de vitória. Eu preciso agora trazê-la para a minha vida, linkar ela com a minha vida, fazer uma análise de como eu estou vivendo, de como eu tenho lutado as minhas lutas. Como que eu tenho lutado as minhas lutas? Como que eu tenho lutado os meus processos? E entender que assim como o Salmo 40, Isaías 40 também diz isso. Ah, se eu esperar no Senhor, eu vou vencer todas as batalhas. Eu vou correr e não vou me cansar. E eu vou voar alto como uma águia. Amém, meus irmãos? Que essa palavra, como falou comigo, possa falar com vocês. Eu saí de casa e eu disse assim: Senhor, Tu colocou no meu coração. Se Tu colocou no meu coração, eu quero dividir, né? Eu acho que essa a primeira missão nossa. Quando fala e pregar o Evangelho, é isso, né? E a gente precisa, muitas vezes, fazer uma reflexão de como nós estamos vivendo. Muitas vezes, eu tenho certeza aqui que todo mundo quer vitória, todo mundo. Mas diante de um Salmos 40, tu tem vivenciado isso? Diante de uma direção de Deus para a tua vida, que manda tu esperar com paciência nele, tu tem feito isso? O Senhor me confrontou com isso. Tu quer vitórias, Vinícius, mas tu tem vivido o Salmo 40? Muitas vezes não, irmãos, muitas vezes eu não vivo. Mas eu creio que o Senhor nos trouxe essa palavra para nos dar um posicionamento novo diante das nossas dificuldades. Eu queria orar por vocês, meus irmãos. Amém, Senhor. Pai, eu te louvo, Pai. Eu te louvo, Pai, porque o Teu amor é derramado todos os dias sobre as nossas vidas, Senhor. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor nos traz oportunidades, Senhor, de nós olharmos para nós, Pai, fazer uma reflexão sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, numa terça-feira, num culto de vitória, Pai, nós entramos aqui, Pai, disposto a sair com a nossa vitória. E eu creio que o Senhor tem vitória para entregar para nós. Eu creio, Senhor, como o salmista Davi declarou que ele esperou com paciência. O Senhor ouviu ele, Senhor. Ouve hoje, Senhor, o nosso clamor, Pai. Ouve hoje, Senhor, a nossa oração, Senhor. Seja ela, Pai, em qual área que for, Senhor. Escuta, Pai, o clamor dos Teus filhos. Traz para nós, Pai, um coração novo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, renova as nossas forças. Pai, tira todo o desânimo, Senhor. Tudo aquilo que tem impedido nós de caminhar, Senhor. Tudo aquilo que tem impedido nós de desfrutar do Teu sobrenatural. E em nome de Jesus, Pai, eu oro, Pai, por cada irmão meu que aqui está, Senhor. Pai, eu quero abençoar a vida deles, Senhor. Que eles serão como essas pessoas, Pai,
que esperam em Ti, Senhor, que vão voar alto, Pai, como águia, Senhor, que não vai ser qualquer dificuldade que eles vão esmorecer, não, mas diante de qualquer uma delas, nós olharemos para o céu e sabemos que tem um Deus que está cuidando e zelando por nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Nós Te agradecemos, Pai, porque sabemos que o motivo de estarmos vivos é a Tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Te agradecendo e crendo, Senhor, no Teu milagre. Não importa o tempo, não importa quando, mas eu sei que vai ser perfeito, porque virá de Ti. Eu Te louvo, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Sei que não há